É nesse vídeo que nós começamos a mudar ainda mais o nosso paradigma, trocar toda a base da nossa realidade, a compreensão do que nós acreditamos sobre o mundo e sobre a vida, porque o resgate, ele é sobre isso. É sempre bom lembrar, já que a gente sabe que os nossos assuntos são bem diferentões, que o resgate é sobre aumentar o nosso nível de compreensão da realidade, olhar para assuntos que são bem disruptivos ainda a nível da física quântica, da multidimensionalidade, dos nossos sistemas de emaranhamento familiar a nível energético e entender por que quando a gente quer fazer alguma coisa, mesmo quando queremos muito fazer alguma coisa, existe quase que uma teia invisível que nos segura ou fazer ou até se perceber como uma pessoa diferente. Nesse vídeo, a gente vai começar a olhar para isso um pouco mais no detalhe, para a gente chegar numa conclusão mais fundamentada, inclusive a nível da ciência. Perceber como nós chegamos nesse paradigma mecanicista, que é o que nós vivemos hoje, para a gente aceitar melhor, não parecer loucura nem zoação de misticismo, e perceber e falar assim, gente, não é que isso faz sentido de alguma forma? Então vem comigo e aproveita e dá uma relaxada, porque esse vídeo é o único que é um pouco mais técnico, mas não importa não, é só você dar uma relaxada, assistir quantas vezes você quiser e deixar que essa informação vá te penetrando literalmente e sempre depois com o seu senso crítico, você vai questionando a sua realidade e ver o que faz sentido e o que não faz sentido para você. A ideia é mesmo, através da energia da pergunta, a gente dissolver essas camadas de pensamento que já estão muito mais estruturadinhas e criando pela estrutura, né, muito um nível de fundamento muito mais mecânico, mais rígido de uma realidade que acaba trazendo muito mais contração para o nosso dia a dia. A verdade mesmo é que os milagres, é isso mesmo, os milagres, as coisas que parecem inexplicáveis para nós, são movimentos de energia que a ciência ainda não consegue explicar, porque esse assunto é tudo muito novo. Mas tudo é criado pela consciência e tudo é criado por transformação de energia. Ó, e não sou eu que estou trazendo essa história. Na verdade, os grandes gênios da nossa humanidade já sabiam disso. E eu nem vou falar de Einstein agora. O Einstein ele só chega com a referência no final. Mas agora eu vou trazer Tesla, porque olha essa frase dele. Se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tesla, se você não está lembrando, foi quem trouxe para nós, quem criou a corrente alternada, a transmissão de corrente de energia, né, elétrica em longas distâncias, que é feita por causa da corrente alternada. Antes dele, quando ele criou isso, a energia já existia, mas só de corrente contínua. Então ele revolucionou, e se hoje nós acendemos a luz com a facilidade que nós temos, é por causa de Tesla. E olha só, Tesla já não estava falando de funcionamento do universo, de energia de vibração e o gênio que foi. E você aí vai ficar bobo, sem pensar, sem mudar o paradigma para entender o seu campo eletromagnético, toda ressonância, toda vibração e por que as coisas estão acontecendo na sua vida, por que você se comporta dessa forma e como é que está a sua visão de mundo interior. Você vai seguir Tesla, como eu. Mas, brincadeiras à parte, Tesla, inclusive, ele tinha não sei se eu vou chamar de guru, sabe? Mas ele tinha um mentor que era um yogi, um indiano, que eu vou colocar referência aqui no nome do vídeo para que vocês vejam essa história, que conversava com ele sobre as dinâmicas dos campos de energia do universo. E foi nisso que Tesla se inspirou para criar a corrente alternada e transmitir energia a longas distâncias. Ou seja, tudo é uma coisa só. E agora não sou nem eu que estou falando, é Tesla, esse engenheiro brilhante que nos deixou essa contribuição mais brilhante ainda que a nossa corrente alternada. Então, o nosso vídeo é sobre isso, sobre relaxar, expandir, perceber outros jeitos de interpretar e de ver a realidade e absorver mais conhecimento, porque o conhecimento, ele sempre vai nos levar para um caminho de menor resistência. Então, aqui eu estou falando de mais leveza e felicidade no primeiro momento. Antes mesmo da gente mudar o nosso padrão de relacionamento, ou padrão financeiro, ou nosso padrão de autoimagem, de autoestima, de como nós nos enxergamos e, por consequência, nos comportamos, eu estou falando de nos sentir melhor na nossa própria pele, entender melhor, inclusive, esses grandes conflitos que a gente assiste, ou na nossa própria vida, ou no mundo. O resgate é sobre isso. Mas por que é tão difícil a gente entender, internalizar essa verdade de que a energia é que cria tudo? Tem que ter alguma base para isso, não tem? E tem. E esse vídeo é mais técnico porque a gente vai voltar um pouquinho na história para perceber como o nosso inconsciente coletivo foi formado. Porque nós lembra que nós temos o nosso inconsciente pessoal, o inconsciente pessoal da nossa família, o inconsciente pessoal do lugar onde nós nascemos, do país onde nascemos, do mundo, o inconsciente coletivo do planeta, onde estão todas as memórias de tudo que
já aconteceu, tudo que pode vir a acontecer, os principais arquétipos, enfim. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, não se desespere, porque além das nossas sessões, a gente pode buscar e vamos buscar outras referências para que vocês bebam de outras fontes também e o nível de compreensão vá sempre aumentando. Mas então, temos todo esse campo do inconsciente coletivo e veja essa imagem aqui do iceberg que é bem famosa, né? Para a gente internalizar mais ainda. Vamos fazer uma analogia a esse inconsciente coletivo, ou melhor, a esse grande banco de dados que é o inconsciente coletivo, como se fosse a nuvem do nosso celular, a nuvem das informações da internet. Tá tudo ali. Por ressonância, pelo nosso tema de vida, pela história que a nossa alma veio vivenciar, e são conceitos que a gente tem que expandir nível de percepção também, porque até então, até aqui, nesse momento, você já sabe que o mundo físico não é a única coisa que existe, muito pelo contrário, ele é só a pontinha desse iceberg. Então imagina que tem esse grande campo de informação, e dentro desse campo de informação, todos nós estamos imersos. É por isso que a história do passado interfere tanto em nós, por isso que a história da nossa família vem emaranhada, né, com quem nós somos, ou melhor, nós nascemos e corporificamos essas informações. Nós somos feitos desse campo de informação. E à medida que eu, através do meu inconsciente, da minha mente, da minha consciência, que é quem cria a realidade, e da consciência de todos, que é o que juntos co-criamos a realidade atual do mundo, a gente vai alterando esses dados para um banco de dados mais saudável, vamos dizer assim. Vê se está fazendo sentido por aí. Eu estou com um chazinho aqui e eu sugiro que você tenha o mesmo. Uma água, um chazinho, um suquinho ou um vinhozinho, para a gente não deixar esse momento de aprendizado de expansão massivo, porque não precisa ser chato, mas é algo que é mais desconfortável, porque nós estamos mexendo na base desse inconsciente coletivo. Por isso é tão desafiador. A base do nosso inconsciente coletivo, ela é pautada na física mecanicista, pautada na eu só acredito no que eu vejo. As coisas são aleatórias, não sou eu que estou criando a realidade. E a gente vai começar a mexer nisso, que é muito estruturadinho, então a gente fica mais bugadinho no início, mas é só a gente relaxar que a gente vai seguindo. Então a gente vai dar uma rebobinada agora para falar um pouco da história e a gente pegando tônus e continente emocional para passar realmente a acreditar nisso e perceber de maneira diferente, porque é isso que vai fundamentar o nível de autorresponsabilidade que nós precisamos ter para bater no peito e dizer, cara, entendi. Eu posso não ter compreendido 100%, mas agora eu sei que eu crio minha realidade e eu não vou parar até eu manifestar uma realidade que esteja de acordo com o que eu sei que é possível, que é, no mínimo, eu me sentir muito bem sendo quem eu sou e ter autenticidade, tirar, desprogramar alguns traumas que podem ser aí do meu campo familiar ou do meu campo até do meu inconsciente pessoal que eu posso ter vivido até então na vida. Agora que nós já falamos do inconsciente coletivo e utilizamos essa analogia dessa grande nuvem de informação, vamos confirmar alguns conceitos aqui que são muito importantes dentro desse nosso paradigma, inclusive que nós utilizamos muito em sessão. Nós temos esse grande campo de informação, o nosso inconsciente, pessoal, coletivo. Dentro disso, nós sabemos que a multidimensionalidade já existe. Isso significa que não é só a dimensão física aqui 3D que existem. Mesmo se eu não quiser pensar em outras dimensões da existência, eu posso pensar que existe a dimensão dos meus pensamentos, das minhas emoções, as dimensões dos sonhos, porque ali é uma realidade diferente. E tudo isso é real em diferentes faixas vibratórias. E aqui o conceito de vibração é a vibração da física mesmo. Por isso eu já comecei esse vídeo falando sobre Tesla, falando sobre onda eletromagnética ou onda mecânica, que vai lembrar para a gente o que são esses conceitos. A gente vai lembrar lá dos nossos laboratórios da escola mesmo, onde nós vimos a física com os nossos olhos acontecendo. Agora a gente só vai trazer isso para o micro e depois para o macro, para a gente perceber como tudo é uma dança, um jogo eletromagnético. A sintonia, que é outro conceito que a gente está confirmando aqui, e ressonância são leis que imperam. O que eu quero dizer é que existe a nossa experiência pessoal, uma alma, ou melhor, uma grande alma, em outras instâncias, em outras dimensões, que escolhe viver experiências aqui, como Débora, ou como você que está assistindo, ou como seus pais, os seus amigos, trazer um nível de individualidade muito maior para ter várias experiências diferentes nesse tempo e no espaço que aqui é a nossa dimensão.
Existem várias outras e eu não vou dizer aqui no nosso vídeo porque não nos cabe agora, porque a gente está mal dando conta de conviver nessa. Imagina se a gente vai trazer outras dimensões para complicar o negócio mais ainda, não é mesmo? Mas é importante dizer isso porque assim eu consigo perceber que qualquer indivíduo tem inclusive um tema de vida, essa grande alma tem um tema de vida a experienciar, como cada indivíduo, cada CPF, que é o que vai inclusive ressoar com a família que nos recebe aqui, com os dilemas dentro desse grande campo de informação que essa família já tem, que eu vou me atrair a esse ponto para corporificar para o meu corpo já ser feito disso, porque nós somos feitos dentro do campo do corpo de uma mulher e do campo de informação que é ela. É literalmente isso. E a partir de então, os primeiros dilemas que eu passo a experienciar na minha vida já estão em sintonia e em ressonância com esse meu tema de alma, que é o tema que eu estou experienciando. Os principais desafios que eu já tenho, e estou falando desafio no sentido negativo, não, estou falando no sentido de experiência mesmo, que eu já vou ter aqui nessa terceira dimensão. Nós acreditamos que quando nós encarnamos aqui, nós passamos por esse processo de esquecimento dessa grande verdade multidimensional para a gente aproveitar a experiência da terceira dimensão mesmo. E eu sei que às vezes é um babado, né, gente, tá aqui. Mas, se a gente for ver com o zoom out da coisa, a experiência de poder vivenciar o corpo físico, além da nossa consciência, de experienciar o tempo passando como ele passa aqui, é uma grande oportunidade. Aqui a gente dá uma chorada com ranger de dentes e posição fetal. Mas quando a gente alarga o nosso processo de percepção do que é a vida, fica lindo o processo de perceber o que é eu me relacionar com outra pessoa, eu sentir gosto, a experiência do corpo físico e o que isso proporciona para a nossa consciência maior, que é essa grande alma que a gente está trazendo aqui, em termos simples, e depois a gente vai aprofundando ao longo do nosso acompanhamento. Tá fazendo sentido? Vai checando, vai pausando, dá uma respirada, porque parece um papo de maluco, eu sei, mas é para a gente ir tecendo novas possibilidades. Sair dessa caixinha tão fechada que nós é, somos convidados, né? A já entrar quando nascemos, vide o que já é a massa do inconsciente coletivo hoje. E por isso a gente vai voltar agora na história para perceber como é que as coisas ficaram desse jeito no primeiro momento. Importante dizer também que a magia, os campos de consciência, de que tudo é energia, tudo é vibração, esse assunto sempre existiu. Hoje caiu na chacota, né? Tá mudando porque o mundo está despertando e isso aí fica nítido para ver quantas terapias, quantas ferramentas energéticas estão surgindo nos últimos anos aí, né? Principalmente com a internet e a inteligência artificial, enfim. Mas esse assunto está em voga porque todos nós estamos transformando a nossa consciência. Mas ainda é muito pouco comparado à maior visão de mundo desse coletivo. Isso porque a nossa educação da escola mesmo ainda é muito limitada. Ela é baseada nessa física mecanicista. E por quê? Se eu sei que isso sempre existiu, o que fez esse assunto, né, da energia, da expansão, da consciência maior além do físico? Inclusive, um outro parênteses dentro desse aqui, que é importante a gente dizer, que prova isso pra gente, é o quanto outras filosofias, além da nossa aqui, e o Brasil já é um país com bastante religiosidade, né? Que trabalha energia de muitos modos. Eu não estou querendo trazer religião aqui, estou querendo trazer diferentes níveis de pensamento para a gente perceber, inclusive, como nós trabalhamos hoje a nível do coletivo e pessoal e lidamos com o desencarne, por exemplo, que é a prova de que a multidimensionalidade existe. O questionamento de onde eu estava antes de ser Débora e para onde eu vou depois, que é a minha experiência como Débora, a minha consciência, para onde ela vai depois que a minha experiência como Débora se findar. Diferentes filosofias trazem diferentes conceitos sobre isso, mas o ponto aqui é a gente perceber que esse assunto ele sempre existiu, só que para a massa é como se a gente tivesse apertado o botão e falado: não vamos pensar sobre isso, porque é tão desconfortável. Vamos sofrer então quando a gente perde alguém, quando passamos pela experiência de despedir do corpo físico, da presença física de uma pessoa, mas vamos seguir a vida como se nada tivesse acontecendo. Vamos seguir a vida com essa dor, vamos seguir a vida com essa ilusão de separação. Mas então, vamos compreender o motivo da gente ter concretado no inconsciente coletivo nesse banco de dados essa mentira, grande mentira, da ilusão de que é só a matéria que existe. Aí a gente vai voltar para, ó, antes do Cristo. Lá na Grécia Antiga, sim, isso é herança dos gregos, nossos queridos. E claro, todas as pessoas que eu vou citar aqui, né, todos os grandes pensadores, a contribuição deles foi gigantesca. Não é sobre a gente dizer, até então estamos vivendo errado. Não, tudo isso faz parte da nossa evolução
como consciência humana, evolução de espécie. E lá em mais ou menos 370 anos antes de Cristo, tinha dois camaradas, Demócrito e Leucipo. Eu não sei nem se fala o nome dele assim. Então já citei aqui o Leucipo, mas vou falar só do Demócrito, porque esse eu sei falar. Então, os dois foram quem trouxeram a palavra átomo. Gente, percebam, em 370 antes de Cristo, a palavra átomo já existia. Eles trouxeram a ideia de que a matéria é tudo que existe. Então, percebe aí o inconsciente coletivo já mais de quase 3 mil anos, porque 370 antes de Cristo, sendo fundamentado nessa base de materialismo. São 3 mil anos pensando dessa forma com esses grandes pensadores. Então, aí as coisas vão sendo costuradas, né? Sem falar de que é muito mais fácil manter as coisas num sistema descontrolado como o que nós vivemos, o desordenado, vamos dizer assim, quando as pessoas não têm conhecimento de que elas estão criando a nossa realidade. Mas eu não quero trazer a realidade individual, nem co-criando no coletivo. Mas eu não quero trazer nenhuma polêmica aqui agora. Vamos voltar para os nossos amigos gregos do nosso passado. Então, eles trouxeram a palavra átomo, trouxeram a ideia de a menor parte da matéria e de que ela era indivisível e que o universo era todo feito de átomos. Então percebe que essa verdade, naquele momento, quando divulgada, o que as pessoas passaram a pensar? Não, então beleza. Então, se o universo é feito de átomos, a matéria é tudo que existe, e existe um pedacinho muito pequenininho que é o átomo que é indivisível, só existe a matéria. Faz sentido, né? Para aquele momento. E como a dualidade sempre impera, e a gente ainda vai detalhar isso nos próximos vídeos também, dentro do nosso conceito de polaridade, na mesma época tinha Sócrates, que aí já é mais famoso, né? Sócrates a gente já conhece mais. Já tem mais meme de Sócrates no Instagram, já tem mais daquelas frases que a gente compartilha, dos pensamentos de Sócrates. E Sócrates já tinha uma visão mais dualística do negócio. O que ele dizia é que uma energia invisível molda a matéria. Perceba, na mesma época de Demócrito. E que essa energia é quem molda tudo. E o nosso mundo físico é como se fosse uma sombra imperfeita desse campo de energia, desse mundo de energia. Perceba como pode ser a base de quando começamos a pensar, inclusive a igreja, que é um mundo externo que nos controla e que existe um céu, o mundo perfeito, um mundo de energia, e que aqui é a parte ruim. Então perceba, nesse paradigma de Sócrates já tem mais um paradigma de energético, já tem um paradigma de um mundo invisível, mas ainda está longe do nível de compreensão que nós já temos hoje. Mas isso foi sendo discutido e criando essa dualidade na nossa sociedade, que é sim o que nós conseguimos enxergar até hoje, que é a ciência fechada com Demócrito e a religião, qualquer que seja, principalmente no Ocidente, né? Porque a galera no Oriente já não perdeu tanto, não ganhou tanto o materialismo quanto nós. Mas a religião aqui no Ocidente, fechada com Sócrates, mas ainda numa visão dualística do negócio, não integrativa, que é o que nós estamos buscando, né? Não holística, daí vem a palavra, de ter o holos, o todo, que é o que nós estamos percebendo hoje. Eu vou dar um super salto na história, até porque isso não é aula de história. E outra coisa, vai percebendo e checando no seu corpo o quanto isso faz sentido para você, porque toda essa verdade já está dentro de nós. Então, quando nós escutamos algo que nos expande, que mesmo quando não faz tanto sentido racional, a gente vai relaxando enquanto escuta, tem coisa aí. Percebam, porque na verdade é muito fácil perceber, porque a realidade que nós criamos coletivamente hoje gente, não é para amadores, né? Então vai fazendo sentido, vai trazendo mais coerência cardíaca, inclusive, a gente chegar a esse nível de compreensão, que é o que vai lá no micro mudar a nossa vida e mudar o nosso dia a dia, que é o que nós estamos buscando, né? Vamos pensar na gente em primeiro lugar sempre. Então eu então eu vou saltar aqui para 1600 mais ou menos, quando Descartes veio com a ideia de mente, o famoso penso, logo existo. E aí ele fundamentou o pensamento cartesiano, que é bom, né? Trouxe mente. Percebe, gente, 1600. Para o nível de desenvolvimento da consciência humana, não tem muito tempo. E quando ele traz um pensamento cartesiano, a gente aprende a se questionar muito, que é muito bom, e ao mesmo tempo aprende a perder a intuição. Percebe? Porque tudo isso que nós estamos falando do sutil aqui, tem coisa que o cérebro jamais vai conseguir tocar ainda. Estou falando quase de que, para o que nós enxergamos hoje, um superpoder. É algo muito mais sutil, não vai estar
na ponta da caneta como nos cálculos de Newton. Não vai estar dentro da visão dos olhos da maior parte das pessoas. Outro parênteses muito legal aqui da gente perceber o eco dessa nossa verdade maior é quantos médiums existem, que são as pessoas que já veem outros mundos, veem outros planos dentro dessa multidimensionalidade. Todo mundo conhece um caso. Todo mundo conhece um caso que coloca à prova tudo que nós estamos conversando aqui nesse vídeo. Fala que não. Mas muito bem, e já que eu falei dele, vamos trazer aqui o nosso querido Isaac Newton, lá por volta de 1700, que era fechado com Demócrito. E ele previu o universo na base da matéria. Vocês lembram na escola, quando a gente ia fazer aqueles cálculos de física, que era assim, mas e tal variável? Não, desconsidera. Pode desconsiderar. Mas e tal coisa? Não, gente, as leis de Newton são essas aqui. Mas e outra coisa? Desconsidera. E aí a gente, claro, né? Porque era escola, ninguém aqui fez o curso de física. Ou até então não tem nenhum aluno que fez o curso de física. Mas ainda assim, a física da faculdade era a física newtoniana. Cálculos muito mais complexos, mas com a visão lá inspirada em Demócrito. Não era a mesma visão de Tesla, que estava lá com o guru dele indiano, para ter inclusive a intuição de fazer a corrente alternada, que é, bacana demais. A energia que nós temos hoje. Isaac Newton, ele calculava os movimentos do universo com uma precisão absurda, mas com essa visão mecanicista. Então era como se o universo fosse uma grande máquina de funcionamento perfeito, mas sem alma. E percebe como, em outra escala, muitas vezes é como nós enxergamos no coletivo o nosso próprio corpo. Existem muitas pessoas que não param para ver o corpo além da mecânica, que é a máquina mais perfeita, né? Já criada por esse campo do todo de tudo que é. Não param para ver o que é, inclusive, que dá origem a essa máquina. Foi esse mesmo questionamento que nós, aí nos cálculos newtonianos, não considerávamos. Agora, outro parênteses para uma fofoca quântica aqui para vocês. Vocês sabem que nos cálculos de Newton de funcionamento do universo, de alguma forma, ele só conseguiu prever o funcionamento dos astros, da Terra, que seja a história da Terra, até mais ou menos o ano de 2060, ou 70, se eu não me engano. Depois vocês chequem aí no Google essa minha fofoca. Que bate, inclusive, com as psicografias do Chico e várias previsões de outras filosofias da nossa grande mudança planetária. Então, Newton talvez não sabia nem explicar, mas mesmo com a matemática e a física newtoniana, ele conseguiu prever que lá por volta de 2060 uma grande mudança ia acontecer. As coisas não iam passar a ser como elas eram até então. E ver se não é o processo que nós estamos passando agora. O babado da psicografia de Chico é que ele, com mais ou menos esse tempo, dizia que era a completude do nosso processo de passar de um planeta de dor e expiação para um planeta de regeneração, que é o despertar da consciência que nós estamos passando. E isso aí é só a gente abrir o Instagram, que a gente vê que está acontecendo, fala que não. Mas enfim, resumindo até aqui nesse momento da vida, então, nesse momento da nossa história, nós temos mente, mas uma mente separada do corpo, instâncias completamente diferentes, e até pouco tempo, inclusive, os nossos psiquiatras falam que assuntos da mente, ou melhor, os médicos dizem, né, que os assuntos da mente eram diretos encaminhados para um psiquiatra ou um psicólogo. Não tinha a integração do holos da coisa de que hoje nós estamos percebendo que é tudo uma coisa só. Uma mente, nesse momento, né? Uma mente separada do corpo e um espírito e alma, então, esquece. Nem era considerado. Aí era só questões do misticismo mesmo, ou então só em filosofias onde isso nunca se perdeu, né? Porque essa verdade sempre teve ali, aqui para nós no mundo, de alguma forma. E quando é que isso começou a mudar? Quando é que agora que nós já temos esse paradigma, a gente começou a considerar a alma, inclusive já nos assuntos dentro da psicologia? Vou chamar aqui mais um amigo, Darwin, querido, lá por volta de 1800, ele trouxe a ideia de que os traços, a teoria da evolução, né, passavam entre as espécies de pai para filho. 100 anos mais ou menos depois veio a ideia do DNA, veio o conceito de DNA, como um padrão de informação que constrói, que molda o corpo humano. Então, beleza. Nós somos feitos dessa proteína, não somos feitos de proteína. Mas então, e o DNA? De onde ele vem? E agora a gente vai cortar ainda mais o tempo, saltar ainda mais o tempo, já que a gente está pegando os pontos chaves aqui de funcionamento da criação desse grande paradigma do coletivo até então, e trazer ela, a minha querida, meu entusiasmo mor, à física quântica. Que lá no início do século XX, ou seja, gente, ontem,
Imagina o que nós estamos falando para a transformação de como o ser humano se enxerga. Início do século XX é ontem. Aí ele, o querido Einstein, a famosa aqui, ó. Ele já tinha que ter esse perfil, né, gente? Para trazer um assunto desse. Einstein e Max Planck iniciaram a física quântica, que estuda as estruturas invisíveis ao olho humano, que nós sabemos hoje que, por princípio da correspondência, nós podemos utilizar para interpretar grandes corpos também. Aí eu estou falando dos astros aqui, não somente, estou falando do meu corpo, do seu corpo, da parede que está aqui à minha volta, tudo, porque tudo não é feito de átomo. Pois é. E aqui ainda é um início. Se você provavelmente for perguntar para a maior parte dos físicos que você conhece, muitos eles não vão considerar esse princípio da correspondência para o funcionamento da dinâmica da alma e do espírito humano. Mas é o que nós consideramos, já temos muitas provas aqui que a ciência ainda não consegue explicar, que são os ditos milagres, que nós já começamos a falar nesse vídeo. O que, na verdade, Cristo já veio nos dizer também, e ele disse que nós, passando pelo processo que ele passou, faremos obras ainda maiores do que a dele, é que ele estava falando assim, galera, se vocês perceberem que tudo é criado pela consciência, vocês vão fazer isso aqui e muito mais. Eu vim só para abrir a porteira, para que vocês consigam passar por um processo de transformação, de chegar em altas frequências também e chegar no que nós chamamos de super-humano. Tem até um livro que se chama Super-Humano, se eu não me engano, é de Deepak Chopra. Eu deixo na descrição aqui. E todos os outros autores que nós temos agora da parte espiritualista falando sobre isso, o que nós estamos trazendo aqui é o conceito da ciência que está nesse momento de integração disso. Já acabou? Não. Por que eu estou trazendo isso? Porque dependendo do nível de materialismo da pessoa que você for conversar, ela vai te trucar. Porque isso ainda não é aceito pela maior parte das pessoas. Porque o dia que nós aceitarmos o nível de autorresponsabilidade que nós temos em criação da nossa própria vida, é impossível que o mundo continue do jeito que está. É impossível que as guerras continuem acontecendo, porque eu vou ter que assumir para mim mesmo, falando no nível do coletivo, teremos que assumir para nós mesmos que nem existe o outro, que tudo é um campo único de informação. Então, quando eu estou atingindo alguém, necessariamente aquela frequência passa por mim e eu estou trazendo aquilo para o meu mundo. E aí, como que vai continuar esse nível de conflito? Como que vai continuar o nível de enganação, o nível de mentira? Como que o sistema monetário continua? Como que o sistema do corporativo continua? Inclusive o que nós estamos assistindo ruindo e o nível de doenças psicossomáticas, o nível de somatização, tanto no corpo físico quanto doenças é, é, do campo do espírito, né, como a depressão, enfim, vem desse nível de estafa, desse campo do invisível que não antes foi considerado, mas que agora ele está batendo na porta e está falando assim, gente, cheguei, Brasil, cheguei. Lembra desse meme? É literalmente isso. A água está batendo na bunda e, ó, nós precisamos correr atrás eu não vou dizer atrás do prejuízo, não, sabe? Eu diria, porque tudo é previsto dentro desse movimento, mas agora nós já temos recurso para correr atrás de uma leveza que nós já poderíamos ter, vamos colocar assim, sem querer parecer que a gente está atrasado, mas ao mesmo tempo dizendo que podia ser mais fácil. Vamos ficar nesse meio termo que é melhor. E finalizando aqui nosso momento história, temos 1926, Schrödinger, que tem o gato de Schrödinger, que já é outra referência que você vai ver aqui da física quântica e do estado de superposição. Já pega outra referência aí para você integrando tudo que a gente está falando, que é a série da Apple TV Matéria Escura, que é muito boa para a gente ver também, inclusive essa analogia do gato de Schrödinger, dessa caixa do gato de Schrödinger. O gato está vivo ou o gato está morto? Ficou curioso? Você vá estudar, fazer seu dever de casa para você expandir ainda mais. Ele vem com um modelo atômico de nuvem de energia. Veja que os diferentes modelos atômicos, até o que a gente está considerando hoje aqui, que é essa versão de 1926, ontem, e como isso foi também transformando como nós entendemos o campo de consciência do coletivo, o campo de consciência humano. O que Schrödinger nos fala do átomo hoje? Lembra que o que falamos no início do vídeo? A nossa primeira percepção era o átomo como uma bola de energia maciça, maciça. E esse desenho nem foi de Demócrito, né? O conceito veio, mas aqui vocês veem as referências. E depois a gente foi percebendo, peraí, depois disso ainda tinha uma partícula ainda menor, até hoje a gente chegar no que nós conhecemos como um grande manancial de energia. Por quê? Porque agora, esse modelo atômico, a gente nem pensa mais nos elétrons dentro daquelas estruturas lá das camadas, né?
Esqueci o nome, gente, que a gente via na escola, mas só de eu fazer isso você vai se lembrar. Toma aqui uma referência para você também. Olha a diferença. Hoje nós enxergamos o elétron como uma nuvem de probabilidade de posição desse elétron. O que que isso muda? Tudo, mas tudo num nível que quando a nossa sociedade virar essa chave, gente, vai ser paraíso na Terra. Literalmente. E olha que essa terra prometida já nos foi prometida. Quem pegou a referência, depois me conta na sessão, ou até comenta aqui embaixo pra gente ver. Fechando todo o nosso ponto de raciocínio aqui, o nosso contexto, essa nuvem de elétrons, essa probabilidade de posição, nos conta, nos ensina a propriedade onda-partícula. Como assim, Débora? Já está muito complicado, entendeu? Já está mexendo nos assuntos que eu achei que eu teria depois da escola, que eu nem veria mais. Calma, isso aqui vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Por que você acha que esse é meu hiperfoco? Vai mudar sua vida. Significa que tudo que tem o comportamento de matéria também existe a nível de onda, a nível vibracional, e que tudo parte desse manancial de energia. E a gente pode, inclusive, inverter para ficar mais fácil ainda perceber. Esse grande manancial de energia, que é o todo, tudo que é, também se comporta como matéria. Aí nós chegamos na nossa terceira dimensão, a nossa realidade física, inclusive o nosso corpo físico, inclusive o dinheiro, que hoje não é nem tão mais físico assim, até porque isso também faz parte desse processo de transformação de consciência, né? A digitalização das coisas, perceber que ele é, antes do que era físico, já é sutil. Olha como não tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Mas, quando eu então vejo que tudo começa nesse manancial de energia, que tem uma onda, uma frequência altíssima. Outro conceito que nós precisamos ter na ponta da língua, né? A frequência. Ver o que é o trânsito frequencial. Uma frequência altíssima, que vai diminuindo a sua frequência, vibrando em ondas cada vez mais longas, até se densificar. Como o quê? Como o seu corpo humano. Como, como o seu corpo humano. Como o seu corpo físico. Como as pessoas que estão à sua volta. Como a versão das coisas que você está criando. Tudo parte, lembra do nosso primeiro vídeo, do seu molde vibracional, do seu molde de energia. Tudo, porque eu não sei você, mas eu sou feita de átomos. Então, nós somos feitos desse manancial de probabilidade de posição, de superposição. É de explodir a cabeça, não é? Por isso que eu amo tanto esse assunto. Por isso que nós estamos criando a nossa realidade. Porque, inclusive, até o corpo é a coagulação desse campo de consciência. Por isso que tem gente, se a gente for trazer esse exemplo muito pequeno, que às vezes faz isso aqui, ó, com a dieta, mas não muda o formato do corpo. Então, pega a visão. Ó, já passamos de 20 minutos de vídeo para a gente pegar essa visão. A base de criação da vida é a energia e não é a matéria. Tudo vai começar na sua consciência. Tudo que um dia existe foi pensado e projetado por alguém, primeiro num plano mental. E aí essa energia foi sendo moldada, essa frequência foi sendo cada vez mais carregada de energia, a ponto de se coagular, claro, através da experiência física, através da construção a partir das nossas mãos. Mas tudo parte de um campo de vibração energética. Então, se eu mudo o meu mental, para o mental tudo é real, naturalmente eu vou ver a realidade física se moldando à minha volta, porque é até o que parece impossível que as pessoas se aproximarem de nós por causa da ressonância, por causa da energia, por causa da sintonia, que é lei, vai passar a ficar muito mais claro, ver como esse jogo eletromagnético funciona à nossa volta. Gente, o dia que essa chave virar, muda tudo. Muda o nível de relacionamento, muda o nível com seus clientes, ou com o seu trabalho, ou com o seu chefe, com seus liderados. Muda a relação que você tem com o seu corpo físico, muda o formato do seu corpo físico, que também é moldado pela sua consciência no primeiro momento. Porque lembra, a nossa consciência, os nossos hábitos, nossos padrões emocionais, que é o que está carregado no nosso mental, né? Isso vai ter esse molde vibracional lá do nosso primeiro vídeo. Ele vai trazer os nossos pensamentos, que vai trazer mais aí padrões de moldes de comportamento, que são as nossas ações, os hábitos, inclusive, percebe como isso vai sendo o mesmo campo informacional, ele é manifesto de diferentes formas, diferentes frequências, mas tudo é uma coisa só. Então, se eu vou lá para o início, que é como eu me enxergo, o que eu acredito, como é a minha visão de mundo, eu mudo tudo. O meu nível de compreensão, o meu nível de experiência da vida, sai disso aqui para isso aqui, ó.
E tudo, absolutamente tudo, muda no seu devido tempo. Porque lembrando que nós estamos aqui mudando a fundação, a base do que nós acreditamos na nossa realidade. Débora, então nada é por acaso? Não. Ninguém que cruza o seu caminho é por acaso. A lei da sintonia, ela impera com maestria total. Tudo é ressonância. Tudo é energia. Título desse vídeo: qualquer coisa, as coisas boas? Sim. As coisas mais negativas? Sim, também. Tudo que cruza o nosso caminho tem base nisso que nós estamos falando. Percebe como muda tudo? Não se preocupe, porque é sim um assunto para a vida inteira. Nós estamos trabalhando com um nível de mudança de paradigma planetário gigantesco. Nós temos isso documentado em livros milenares. E nós estamos aqui encarnados passando por isso. Pensa que oportunidade. Pensa que oportunidade. Principalmente depois que a gente pega mais conhecimento e passa, surfa nessa onda, porque é um grande desafio de maneira muito mais leve, né não? Mas olha só, vamos com calma, porque isso por si só já muda tanto e já mexe com muito conteúdo emocional que nós temos. E é o conteúdo emocional que vai moldando mais profundamente a nossa realidade, né? Essa sintonia, as emoções elas têm a sua vibração e é o que nós trabalhamos muito em sessão, os nossos complexos emocionais. Então vamos com calma, porque a gente vai trabalhar isso no detalhe, vamos trazer explicação muito mais detalhada sobre isso, sem ser chato. E eu prometo que eu não vou mais falar de ninguém a nível da física desse jeito, mas ao longo do nosso processo. E eu quero que você me traga também onde isso te toca mais, que você perceba até olhando para a sua vida mesmo, lembra daquele exercício número 1, como os principais momentos da sua vida foram criados. Como você percebe, é só agora parar para fazer uma reflexão. Cara, realmente, isso aqui que eu estava pensando acabou acontecendo. Ou isso aqui que eu tinha tanto medo acabou acontecendo. Ou isso aqui que eu tanto desejei, coloquei tanta carga, acabou acontecendo. Isso aqui não acontece. Será que é porque eu não estou colocando carga o suficiente? Ou será porque eu não cheguei na vibração que eu preciso para de fato materializar isso na minha vida? Quem eu preciso ser para que isso se manifeste para mim? Essa é a base do nosso acompanhamento, essa é a base do resgate. A gente aumentar a compreensão, nos transformar na pessoa que nós precisamos ser para que os nossos sonhos se manifestem. Ou melhor, para que a gente possa até ter mais domínio sobre os nossos sonhos, passar a viver a nossa vida com mais autenticidade. E lembra que a minha última fofoca seria a parte da psicologia que já considera isso, porque assim como a física quântica, nem foi depois disso. Ontem criou-se a psicologia transpessoal, que é um braço da psicologia que já considera o ser humano como esse ser holístico. Então a gente trouxe a alma e o espírito para o negócio, entendeu? Trouxemos isso para a nossa realidade. Há pouquíssimo tempo, mais ou menos entre 40 e 60 anos. Então é novo. Vamos com calma para a gente ir costurando e tecendo juntos uma realidade diferente. Mas a maior verdade, o que tem que ficar aqui no seu coração depois desse vídeo é possível. Tem muita coisa para a gente descobrir junto ainda, mas é possível a gente criar esse espaço de mais leveza e, ou melhor, é para ontem. É mais do que é possível, é para ontem. E é só continuar. Segue o seu processo de reprogramação, me manda suas dúvidas, que a gente vai necessariamente criar uma realidade muito diferente. Inclusive, dúvidas como: por que então existem destinos tão difíceis? Como é que alguém sã consciência, essa grande alma, e escolher nascer já com uma condição física muito limitada, por exemplo, ou dentro de uma estrutura muito desafiadora, ou numa família extremamente, num campo familiar extremamente desafiador, ou eu crio mesmo todas as versões das pessoas que estão no meu universo porque eu tô sofrendo pra caramba aqui com o relacionamento e eu não queria. Por que é que eu não consigo mudar? Eu posso fazer alguma coisa que vai mudar outra pessoa? Essa é uma das dúvidas que eu mais recebo. E tem resposta sim. E tudo começa com essa nossa reprogramação do inconsciente. O nosso pessoal no primeiro momento, que vai bater no nosso inconsciente familiar, que vai bater lá no final do inconsciente do coletivo completo e assim nós mudamos o mundo. Pensa, olha o nível de poder que temos nas mãos. É por isso que eu sou doida com esse assunto, você está compreendendo, né? Não tem como a gente não ficar animada falando do nível de poder nas mãos que é, primeiro a gente passar a se amar muito mais, vamos falar a verdade, que a gente está se amando pouco como coletivo, e a gente sair de tanta ladainha, que há tanto tempo, ó, esse disco está arranhado. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. A gente se vê no nosso próximo atendimento, ou se por algum motivo esse vídeo chegou até as suas mãos e você ainda não é meu cliente e sentiu no coração de ser, você me manda uma mensagem e você vem criar uma vida muito mais leve comigo, tá bom? Um beijo pra vocês.